Salve, salve! Que momento! Sejam muito bem-vindos a mais um Corp Chat, a corporação. E hoje o Royce Thiago estará nessa bancada junto somente com um convidado. O meu colega Joel não estará presente, mas se liguem muito nesse bate-papo de hoje que vocês vão se interessar. É um assunto muito pertinente e a gente trouxe ele, né? Gustavo Del Prato. Ele, otorrino, vai falar um pouquinho sobre as dimensões, características, benefícios e tirar todos os mitos para você que nos acompanha no canal sobre rinoplastia. Mas vamos lá, pra gente começar, Gustavo, eu queria saber, cara, quem é o Gustavo? A galera que nos acompanha quer saber quem é o Gustavo Del Prato aí. Fala pro pessoal. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela tua presença aqui, cara. Bom, Gustavo Del Prato, né, médico, basicamente voltado ultimamente só para rinoplastia, né? Então eu sou um otorrino, né, um médico especializado em otorrinolaringologia, com subespecialidade em cirurgia plástica cérvico-facial, né, e que no meu dia a dia hoje a experiência que eu faço, que eu transmito e o que eu faço no meu dia a dia é basicamente nariz, né? A gente traz experiências através de modificações de nariz e trazendo qualidade de vida, a autoconfiança, tudo a partir desse espaço cirúrgico. Ó, que legal, Gustavo. Gustavo, pra gente começar, né, a gente não poderia deixar de comentar sobre as tuas experiências, as especializações e as cirurgias que tu faz de nariz, como tu já citou. O que te levou a se interessar por essa área médica? Eu acho que foi automático, né? Como otorrino, você acaba mexendo bastante em face, né? Otorrinolaringologia, ouvido, nariz, garganta, basicamente, né? E a partir dela você tem os braços, né, que são as especialidades, as subespecialidades dentro da otorrinolaringologia. O nariz, ele acaba encantando pelo que você pode fazer, além da questão funcional de fazer uma pessoa respirar bem, que eu passei por esse tipo de experiência, em que eu tinha um desvio de septo, eu respirava pela boca, roncava. E isso em 2005, eu estava no comecinho, da faculdade, já estava na faculdade. E aí eu passei por isso de ser abordado cirurgicamente, ter uma qualidade de vida na sequência, né? E notar que aquilo eu gostaria que todo mundo pudesse ter aquele mesmo tipo de experiência que eu tive, de respirar melhor, ter qualidade de vida. Dormir, hoje a gente diz que dormir bem é igual a ter qualidade de vida, né? E junto com isso, se eu posso proporcionar uma qualidade de vida para o paciente, dormir bem, eu também posso deixar ele autoconfiante, se achar mais bonito, né? Ter a imagem central da face modificada e trazer como é que eu vou te falar, uma autoestima elevada a partir disso. Que legal, Gustavo. E quando a gente fala em motivação do paciente, né, que a gente sabe que as pessoas te procuram especificamente ou por fator estético ou funcional, né? Existem essas duas características principais. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho que as pessoas que te procuram para rinoplastia, quais as razões principais? São mais estéticas ou funcionais? Depende muito do paciente, certo? O paciente que me busca como otorrino, ele vai buscar a questão funcional. Só que normalmente ele vai querer aliar os dois procedimentos, do tipo, doutor, se eu vou fazer uma septoplastia, uma turbinectomia, em que tem um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto, e eu decido, já vou passar por um procedimento anestésico, já vou fazer uma cirurgia, eu gostaria de já aliar a parte estética. Pô, tem uma queixa que eu aponto meu nariz é um pouquinho mais larga, mais caída, uma giba um pouquinho mais alta. Então eu gostaria de abordar isso associado. Isso é um tipo de paciente. Esse é o que me busca como otorrino e associado a isso ele quer fazer a parte estética. E tem aquele paciente que já me busca como cirurgião plástico de nariz, né? Então, como otorrino eu posso fazer a rinoplastia e tendo um fellowship de cirurgia plástica cérvico-facial ainda mais, né? Então, o paciente já vem buscando justamente pela rede social ou por alguém que operou comigo, né? Alguém que viu o resultado e gostou, ele falou, eu gostaria de ter um nariz parecido com esse, né? Então, gostei do tipo de cirurgia do Gustavo, ficou natural, o pós-operatório foi dessa forma, foi uma boa experiência de alguém que conhecia. Então, o paciente vem direcionado para isso. Então, são basicamente essas duas vertentes de pacientes que eu tenho. Show. Gustavo, tu poderia também compartilhar com a gente, né, os exemplos de pacientes que tu já fez o procedimento cirúrgico, o tratamento e os motivos funcionais que levaram ele a fazer e qual foram as melhorias e expectativas de cada paciente que já passou pela tua mão, cara? Certo, senhor. Nós temos inúmeros casos, então nós operamos bastante. Quando você tem... Alguns casos são icônicos, né? Então você vê que aquele paciente que não respirava nada, tinha uma laterorrenia, não se sentia bem, né? Então, doutor, o que é uma laterorrenia, né? Nariz torto, certo? Um paciente que sofreu um acidente, caiu de moto. Vou te dar um exemplo da minha última paciente da semana passada.
caiu de bicicleta na adolescência, o nariz ficou torto, não respirava. Então, ela não se sentia bonita, não tinha aquela confiança por causa do nariz, né? E não respirava bem. Quando o paciente vem e busca a questão funcional aliada à parte estética, né? Esse paciente ele já foi em algum outro profissional ou ele estudou um pouquinho sobre aquele assunto para justamente buscar aquilo com alguém que possa entregar algo a mais, algo que possa ser encaixar com o pensamento do paciente. Então, eu quero respirar, mas também quero um nariz bonito. E aí, vamos fazer? Esse tipo de experiência que o paciente quer, de respirar bem e ficar mais bela, mais bonita, né? É uma coisa que é muito comum no consultório, né? E associado a isso, eu tenho alguns pacientes que também são pós-trauma, acidentes em que o nariz tortou demais, até pirâmide nasal, então tem aquele nariz muito torto, aquele que já nasceu com o nariz torto, né? Então esses daí, eles têm uma grande modificação e a gente levando em consideração toda uma face, quando ele tem uma alteração de uma laterorrenia congênita, que já é da própria pessoa que tende a ser tortinho, não? A tendência é ter as outras estruturas na face também um pouquinho assimétricas, né? O reposicionamento e o realinhamento do nariz na face, ele tem que levar em consideração que vai modificar, né? Que vai ficar alinhado, mas também tem que levar em consideração que aquelas outras assimetrias tendem a se aparecer um pouquinho mais, a se destacarem na face, né? Mas desde que o paciente tenha a consciência que foi explicado, que foi orientado, que ele entende que pode acontecer, ele vai ter sim uma experiência positiva, mesmo não sendo aquele 100% simétrico no rosto e na face, né? Bom, Gustavo, quando tu trata, eu acho, de processos cirúrgicos, eu acho que o fator estético e funcional, eles caminham lado a lado. Isso é uma característica muito importante, né? Uhum. Como a rinoplastia hoje pode equilibrar a busca da beleza e da função para um paciente? O nariz fica no centro da face. O centro da face, ele vai te cobrar uma excelência de resultado, porque cada milímetro é importante. E cada milímetro importante, dependendo do posicionamento em que a estrutura que você modificou dentro do nariz vai entregar, né? Se você não respeitar a válvula nasal interna, a válvula nasal externa, o formato do nariz, você pode ter um nariz que pode ficar bonito, belo, até harmônico com a face, porém não respira. E aí não serve de nada, essa é uma opinião minha como otorrino, né? Em que eu busco e prego, né? E que o nariz, primeiro, ele tem que estar respirando bem, associado a uma beleza externa, né? A questão a função respiratória e a função social do nariz, né? Que é a questão, a autoconfiança, as pessoas olharem para você, você tá bonito, o que aconteceu? Modificou o quê? Tá mais bonito, foi no centro da face, né? E quando você leva em consideração que cada milímetro é importante, aquilo tem que ser feito com todo o carinho, todo o capricho, todo o planejamento possível. Ótimo, Gustavo. E quando a gente fala em procedimento, né, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho como o fator estético, né, ao mesmo tempo que melhora a função respiratória, ela é de fato algo que o teu paciente procura desde a consulta até o procedimento final, assim. A gente tem, hoje, com a internet, a gente tem pacientes com mais informações, né? Informações valiosas, porque o paciente ele tá ali, eu decidi que eu tenho uma queixa estética, funcional do meu nariz e eu vou buscar um cirurgião. Então, ao mesmo tempo que o paciente consegue buscar essa procura de respirar melhor e ter algo estético, ele vai buscar aquele profissional que está focado nessa área para poder ter um resultado sem grandes repercussões. Vamos pensar assim, temos um profissional que normalmente entrega resultado tanto funcional quanto parte estética, né? Então, ele vai querer saber, será que eu vou respirar bem? Por que eu vou respirar bem? Por que aquele cirurgião faz dessa forma e dá para respirar? Ele tem um embasamento, né? Ele tem uma formação, então ele vai buscar a formação, ele pega a informação lá da internet em que ele sabe onde você fez a sua formação, faculdade, especialidade, né? Vai buscar também pessoas que vão, né, no seu consultório ou que comentam. Eu acho engraçado que de vez em quando no meu consultório aparece, né? Doutor, eu comentei com a pessoa que você fez uma rinoplastia. Eu perguntei como é que foi a experiência, como é que é, realmente
com a conversa ele realmente entrega, realmente vai respirar melhor, né? Porque as pessoas querem essa informação e se cercar de maior quantidade de certeza que vai submeter a um procedimento e vai ter resultado, né? Então, leve em consideração formação. Eu acho que hoje com a questão de mídia social, né? Tirando a questão do TikTok, dancinha, que a gente vê de alguns profissionais que acabam fazendo isso, mas o pessoal consegue ver que o profissional tem realmente capacitação, tá botando em prática todo dia, tá fazendo a cirurgia, então ele vai conseguir me trazer um resultado. Eu vou até o consultório, ou vou fazer uma consulta online, que hoje em dia é muito comum. Hoje mesmo tive consulta online para paciente da Bahia. Então o que? O paciente ele vem e busca, olhou, meu médico não tá aqui, mas eu tenho confiança e gostaria de fazer com ele, eu vou lá e pego, ligo, chamo, faço uma chamada online, né? Eu vou querer que aquele que está trazendo o resultado, aquele que está mostrando algo diferente, eu consigo ter acesso a ele. Normalmente é assim. Sensacional, Gustavo. E quando a gente fala em procedimento cirúrgico, Gustavo, eu como um futuro cliente ou qualquer outro que possa estar nos ouvindo agora, as pessoas sempre ficam pensando nos riscos e os benefícios de fazer uma rinoplastia, né? Eu queria, de fato, ouvir de ti, Gustavo, quais são os principais benefícios que o paciente pode esperar após uma rinoplastia? Bom, se o paciente me procura por questões respiratórias, a gente tem que sair respirando. Claro que no primeiro momento em que você faz a cirurgia, por questão de edema, por questão de crostinha no pós-operatório, é normal você ter uma certa obstrução nasal, mas logo depois que você remove os materiais que você coloca dentro, que são os splints, faz a questão da limpeza, os cuidados com os medicamentosos e lavagem nasal, você vai conseguir colher aquele resultado que é respirar melhor, né? E o outro benefício, que normalmente é o estético, normalmente você vê o paciente quando ele se enxerga pela primeira vez, né? Então, o paciente ele chega no dia do 7º dia, normalmente, que é quando eu marco meu pós-operatório, minha primeira revisão no consultório, ele chega com aquela ansiedade. Primeiro, será que vai incomodar essa retirada desse material, etc. Depois que a gente passa dessa fase, é a remoção da esparadrapagem, que a gente utiliza logo depois da cirurgia para reduzir edema, posicionar melhor, talvez enxertos de Durce e alinhamento de nariz, né, e estabilizadores de fraturas, que são aquela talinha que normalmente eu coloco em cima e coloco com a minha marca, eu faço um pouquinho diferente, né? Então ele vai querer se ver. E aí aquele primeiro impacto no espelho, né, que se olha, ou na câmera frontal do celular, que normalmente o pessoal puxa o celular para já fazer a foto, né? Aquilo ali mostra aquele resultado que o paciente diz assim, ele não te diz, mas valeu a pena passar esses 7 dias nesse pós-operatório aqui, tá aqui hoje, fazer uma cirurgia, e hoje eu consegui me ver, me enxergar melhor, mais bonito, ou um nariz mais encaixado na minha face. Pô, que legal. Gustavo, e existe algum risco em potencial associado a qualquer tipo de procedimento? Existe um risco eminente ou é super seguro? Todo paciente que vai no meu consultório, né, eu sou muito claro com o meu paciente. Todo paciente com procedimento cirúrgico ele tem seu risco. A partir do momento que você passa o bisturi numa pele ou remove alguma estrutura, você pode ter complicações. O que eu falo para o meu paciente? Os riscos de uma rinoplastia normalmente são sangramentos, né? Nos primeiros dias, vamos pensar assim, nas primeiras horas. Na sequência, são os riscos de infecções, do primeiro ao segundo mês, né? E aí, o que eu sempre digo nós temos que minimizar isso para não acontecer, né? De uma forma mais prática, né? A gente vem operando nariz há mais de 10 anos, complicações que eu vejo, assim, é mais a questão da infecção por manipulação, às vezes, com a mão, não tá legal, né? Complicações de trauma, que eu tive paciente que no mesmo dia que eu fiz a rinoplastia, não fez o cuidado de ir para casa, entrar no carro e ir para casa. Foi a farmácia do outro lado da rua, caiu, bateu o nariz e conseguiu pôr a perder todo um trabalho que foi feito com a rinoplastia, teve que ser reabordado 6 meses depois, né? Mas fazendo o cuidado de repouso, né? Eu e a minha equipe no intraoperatório, tomando todos os cuidados para não ter infecção, fazendo as abordagens dentro de uma técnica cirúrgica ideal, né? Que é a minha parte, a parte técnica, né? E o paciente no pós-operatório se comprometendo com repouso, né? Alimentação ideal,
E hoje, cada vez mais, eu tenho acreditado que o tipo de alimentação, os cuidados, né, que têm sido feitos com a questão alimentar também influenciam de forma tanto positiva para aquele paciente que toma todos os cuidados, quanto negativo para aquele paciente que larga de mão e usa qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de alimento, né, que pode influenciar no processo inflamatório, né? Mas fazendo os curativos certinho, mantendo a limpeza nasal, fazendo repouso, estando no meu consultório, conforme a gente fala, né? Eu sempre falo, o que é combinado não sai caro. Aí eu digo ao meu paciente, olha, nós vamos operar, nós vamos nos ver com 7 dias, com 15, com 30, com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses. O que desse acompanhamento? É o acompanhamento a longo prazo, né? E isso vai minimizar, né, que a gente deixe o paciente de qualquer jeito, né, largue de mão, como falam na Bahia, e deixe o paciente de qualquer jeito sem ter um acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento a longo prazo ele é importante. E eu sou um pouquinho chato, eu sou aquele médico um pouquinho chato que no pós-operatório, a partir do outro dia eu já digo, e aí, como é que foi a noite? Foi tranquilo? Teve algum sangramento? Usou medicação? Você fez a sua lavagem nasal? Fez a sua drenagem? Já marcou a sua drenagem pós-operatória, que é algo importante no pós-operatório para reduzir edema, para ter um resultado a longo prazo com 6, 9 meses. Então, sou um pouquinho chato porque a partir do momento que eu coloco a mão no nariz do paciente, eu já deixo bem claro para o paciente, o nariz é nosso, é uma sociedade. Então, a partir de agora, o nariz é teu, mas é meu também. Então, qualquer coisa do nariz, se tiver alguma queixa no nariz, você vai me procurar. E aí eu quero que você confie em mim sempre. Então, é uma linha de tempo que ela é longa. E sempre vai ter um máximo de suporte da minha parte, e é o que eu sempre busco. Gustavo, falando sobre recuperação e expectativa, que eu acho que tu já comentou bastante, só queria que tu desse mais um briefzinho sobre o que os pacientes podem esperar, né, nesse tempo de recuperação, principalmente com os resultados finais. Tá. Acompanhado pelo doutor, pelo número de vezes que ele vai se encontrar, o que isso de fato é diferente nessa abordagem da recuperação do paciente? Eu acho que se você tem um paciente, você teve a possibilidade de abordá-lo cirurgicamente, você tem que saber que aquele paciente está confiando, né, se confiando a ser operado, passar por um processo anestésico, né? Então você tem que ter todo um protocolo de acompanhamento, né? Você tem que ter toda você tem que condizer com a confiança que ele está depositando em você, né? E também ele tem que ser, antes de só no pós-operatório, também ser organizado pré-operatório, que aí é na questão da ansiedade, da expectativa, né? Quando o paciente me busca, eu já entendo. Quando ele vai começar a conversar no consultório, olha só, eu vim fazer uma rinoplastia. Eu busco lá de trás. Por quê? Desde quando? Quando é que começou essa necessidade? Porque uma coisa é o paciente começou assim, não, doutor, foi semana passada que eu decidi, eu disse que ia fazer. Esse paciente eu já tenho que trabalhar ele um pouquinho melhor, porque se eu abordo ele hoje, talvez com 2 meses de pós-operatório, ele vai dizer assim, olha só, não era bem aquilo que eu queria. Né? Diferente daquele paciente que me diz assim, e aí ele pode gerar aquelas distorções de imagem, aquelas preocupações, né? E trazer um problema para a relação médico-paciente. Mas aquele paciente que já tem a longo prazo, doutor, há muito tempo eu quis, ou lá no passado eu sofri um pouquinho de bullying, hoje eu estou tranquilo, tal, mas eu gostaria de trazer uma melhor estética, você consegue trazer desse paciente um melhor contorno, uma melhor estabilização dessa questão de ansiedade, de resultado, né? E o paciente no pós-operatório, a partir que ele fez a cirurgia, parece automático. Parece que ele aperta o delete das fotos anteriores e esquece o nariz. Então, ele tem que saber que aquele nariz, ele vai edemaciar, ele vai modificar, né? E o paciente, ele apertou o delete, né? Deletei a minha imagem do meu nariz anterior, mas ele já quer o resultado que foi ali simulado, discutido na cirurgia, no pré-cirúrgico, no consultório. A gente tem que ensinar que o nariz é de lua. As minhas palavras no consultório são essas, o nariz é de lua. Tem dia que ele vai estar lindo, maravilhoso, você vai dizer, meu cirurgião é top, é ótimo. Agora vai ter dia que ele vai estar inchado, que é normal no processo cicatricial, nas fases iniciais do processo cicatricial, isso acontecer. Quer dizer, eu não quero nem ver o meu cirurgião, o que é isso? O que fez com o meu nariz, né? Então, são fases que acontecem, né? E isso tem que ser bem discutido com o paciente, bem explicado, para reduzir essa expectativa, para ter um pós-operatório mais tranquilo, sem oscilações de preocupações, né?
e conseguir levar essa relação médico-paciente super saudável até o final, que é lá no final da cirurgia. Que eu digo assim, o nariz ele sempre vai modificar. Isso acontece com qualquer nariz, mas com 6, 9 meses, vamos botar 9 meses, ele está bem sequinho, o processo cicatricial já passou pelas suas fases inflamatórias, de retração, tudo, então ele já está bem estável. Então a gente diz, olha, realmente a gente tem um resultado que vai ter longevidade, que vai ficar ótimo, vai ficar bem. Então, dentro desse tempo, por isso que eu acompanho ele. Então, mais no começo, porque há um processo inflamatório, há o edema, há os cuidados, então precisa de medicação para a gente tentar controlar e evitar infecções. E logo lá no 3, 6, 9 meses, esse acompanhamento a longo prazo, ele é normalmente para a gente ter fotos e controle, para a gente ver como é que tem ficado o nariz com esse passar do tempo e se ele vem realmente melhorando e se adequando àquilo que a gente fez uma prévia numa simulação ou numa ideia inicial de uma cirurgia como essa com o nariz. Bom, Gustavo, ouvindo tu falar, em resumo de fato, tu inicia todo o procedimento com o teu paciente até ele receber a alta, né? É igual o paciente quando entra no hospital, tem qualquer tipo de desconforto, ele é acompanhado pelos médicos até receber alta e realmente os médicos entenderem que a partir dali ele pode caminhar com as suas próprias pernas e respirar com o seu próprio nariz. Levando em consideração isso, Gustavo, acho que é extremamente importante pela abordagem que a gente já teve aqui, tu faz uma abordagem extremamente personalizada com o teu paciente hoje, né? Explica um pouquinho a trajetória e a jornada desse paciente até chegar no consultório do Dr. Gustavo. O que ele de fato faz, quais as ferramentas tecnológicas que tu utiliza para essa abordagem bem exclusiva aí? A gente busca, primeiro de tudo, a gente consegue ser exclusivo quando a gente consegue escutar. Então, numa consulta eu escuto mais do que eu falo. Porque o paciente fala bastante, ele me diz, eu tento entender tudo que ele quer. Depois que a gente pontuou essa primeira parte da consulta, aí eu venho com as orientações e explicações. Porque o paciente me pontuou, doutor, tem um queixo aqui, ali e tal. Então, dentro da consulta, essas queixas elas precisam ser super bem valorizadas, né? E junto com isso, você vai dar o seu toque numa cirurgia para poder entregar um resultado. E aí é onde a gente vê se a gente consegue casar as ideias do paciente com aquilo que a gente consegue entregar, né? Então, esse processo em que o paciente ele vai chegar até o consultório, né? Eu acho que ele começa muito antes do que a questão física do consultório ou a questão online da consulta, mas ele vem lá na rede social. O que ele busca na rede social, normalmente a gente busca o quê? Primeiro, o objetivo, que é o quê? Eu tenho algo que eu tenho em mente, eu gostaria de mexer no nariz. Perfeito. Vou olhar pessoas que fazem ou que fizeram e vou procurar profissionais que estão capacitados. Eu acho que é o primeiro fato que eu vejo meus pacientes quando eles vêm conversar, né? E a gente vem entendendo por que a jornada dele começou lá na internet. E aí ele começa a ver que normalmente ele não olha o cirurgião ou a pessoa que está ali na internet e já vai na consulta, não. Ele começa a olhar, ele começa a ver se tem empatia ou não, se aquele cirurgião ou aquela pessoa que está na internet, ela divide das mesmos ideais, as mesmas ideias, tal, opa. Aí faz parte daquele checklist, gostou. Aí sim, o paciente ele vai consultar e aí ele vai pegar a opinião e a informação do profissional. E daí dentro da consulta, aí como eu digo, eu escuto bastante, porque o paciente tem a falar, ele vai pontuar. Depois que ele pontuou, que eu fiz o meu checklist do paciente, aí eu vou colocar as impressões do cirurgião, que daí são as minhas impressões. É o que eu digo, olha só, dessa lista que você falou, ó, a pontinha desse jeito, a base desse jeito, aqui é mais alto, eu digo, olha, concordo nesse ponto, eu acho que realmente precisa, eu acho que eu discordo nesse ponto, que poderia ser assim. Eu tento trazer o paciente para a realidade, né? E para aquilo que realmente é palpável e pode ser feito, né? Dentro do que pode ser, dentro daquele nariz inicial. E aí a gente vai para discussão do caso, eu faço avaliação funcional, que eu vou ver como é que tá o nariz, se a gente tem septo, se tem desvio de septo, se não tem, hipertrofia de corneta, etc. Depois disso, a gente vai para fotos, né? Dentro dessa parte da jornada do paciente, a gente faz fotos. Por que das fotos? Primeiro, a foto ela serve para a gente ter o nosso parâmetro inicial. Esse era o nosso nariz inicial. Segundo, dentro do consultório, a gente faz a simulação.
é um simulador, no meu caso, hoje eu tenho um simulador um pouco mais simples, mas eu consigo dentro dele pegar a ideia do meu paciente, que eu botei naquele checklist, sentar do lado dele no consultório e dizer, olha só, vamos olhar aqui, ó, se a gente mexer no dorso aqui, ó, tendência, eu sei que com a minha mão eu consigo chegar a esse ponto, então eu vou mexer aqui. E essa ponta a gente tende a alongar, a gente tem que deprojetar o nariz, trazer ele um pouquinho mais para trás, tem que reduzir aqui. Então eu vou mexendo com a canetinha e com o simulador até trazer um nariz em que eu digo, essa ideia, essa imagem te agrada? Aí é que eu vejo o paciente. Ele diz, não, realmente me agrada. Então quer dizer, nós estamos falando da mesma língua, porque essa é o que eu posso entregar. Ah, doutor, mas eu queria mexer aqui, mexer ali. Tá, vamos mexer para ver. Olha como é que poderia ficar. Às vezes o paciente, na hora, ele já cai na real, ele já entende, opa, não é bem assim, não é essa não é a melhor posição, né? Não é a mesma melhor forma de se mexer no nariz e entregar um resultado que se está imaginando. Nisso tudo, a simulação, né, nessa parte, ela traz dois benefícios, em que deixa palpável um possível resultado e tecnicamente, eu consigo alinhar as estruturas para deixar naquele padrão. Eu consigo, normalmente, trazer resultados muito próximos à simulação. A simulação nunca é garantia de entrega, certo? Ótimo. Mas mostra assim, deixa o paciente, opa, pode chegar assim? Legal, gostei, né? E aí, a partir dali, é que também tem como é que as sequências fora do consultório, em que o paciente vai precisar de exames complementares, exames simples, né, complementares, hemograma, coagulograma, eletrocardiograma, né? Se necessário, tomografia, faz tomografia, né? Ele é encaminhado para as meninas de marcação, né, que no caso hoje na autofacial nós temos a Maria Eduarda e nós temos a Karine, elas fazem esses direcionamentos para a questão de dias, datas, valores, orçamentos, né? E aí a gente vai aguardar o paciente decidir. Normalmente essa jornada entre estar no consultório e realizar a cirurgia, eu vejo que ele leva uns 60 dias. É o que eu vejo assim, quase que bate quase todos os casos. A gente faz a nossa avaliação inicial, o paciente dentro de 60 dias está dentro do centro cirúrgico fazendo. Bom, Gustavo, como a gente já percebeu, né, a tua abordagem ela realmente é muito personalizada, né? Mas, assim, eu queria ver na prática, como se eu fosse o teu paciente agora. Como é que o teu paciente me conta uma história de sucesso de algum paciente teu e como é que tu faz diretamente no consultório, esse pré-cirúrgico? Certo, então o que a gente precisa entender? O paciente que ele vai passar por essa experiência da consulta, né, a gente discutiu, entendeu o que ele precisa fazer as fotos. As fotos são padronizadas, tá? A não ser que eu tenha um paciente que esteja fora, né, que está fazendo a consulta online, em que eu mando um vídeo orientando como é que deve serem feitas as fotos, né? Então ela vai realizar as fotos com mais distância, de frente, de perfil, meio perfil, né, de baixo olhando visão de base. Então aí a partir disso nós vamos buscar algumas fotos para simular, né? Então eu trouxe aqui o software, né, o software que eu tenho que eu mexo no meu Galaxy, em que nós vamos simular o nariz, mostrar na área para o paciente e entender a expectativa dele e o que a gente pode entregar com a nossa mão, com a minha mão, né, de cirurgia, para poder ver qual é se a gente está falando a mesma língua e se aquele resultado tende a agradar o paciente. Ótimo. Vamos lá. Então a gente pegou aqui um caso em que nós tivemos uma paciente que eu fiz uma consulta online e ela me mandou algumas fotos, certo? Então essa foto é a foto de perfil, né, perfil lateral, em que eu discuti com ela e a grande queixa dela era que havia uma giba, né? Então o nariz era um pouquinho mais alto, tinha aquela lombinha na parte superior do nariz, e a grande queixa dela era que o nariz era caído, longo, né? Então a partir disso, né, além da queixa estética, a queixa funcional, a paciente ela me falava o seguinte: doutor, eu caí de bicicleta, né, há 20 anos, né, o meu nariz ele ficou um pouquinho torto na parte de cima, e eu não respiro pelo lado direito. E na visualização dentro do nariz, que é a parte funcional, ela tinha um desvio anterior, né? Então do mesmo lado que ela reclamava que não respirava. E aí, durante a cirurgia, na hora que eu faço a septoplastia para colher o enxerto para fazer o desenho do nariz, como eu faço, né? Eu já aproveitei e resolvi o desvio de septo dela. Eu resolvi o desvio de septo, ela já saiu respirando.
Então, opa, a grande vantagem, né? Quando a gente volta, né? Que a gente comentou quais são as vantagens. Você tá respirando. E agora? Vamos entregar um nariz bonitinho. Então, aí vem nessa parte aqui. Então, ela, depois de discutir o que ela realmente gostaria de falar, né? Que ela gostaria de fazer, ela me falou, pô, a ponta era longa, caída, um dorso alto, né? Uma gibazinha. Então, eu vou simular aqui, né? No nosso Photoshop, o que eu faria no momento cirúrgico, né? Então, eu sei que eu tenho a capacidade de abaixar esse dorso até certo ponto. Né? O planejamento para ela foi de 5 milímetros de baixar o dorso. Então, quer dizer, 5 milímetros reduz bastante a altura do dorso. Ele vai deprojetar, ele vai trazer. Então, eu vou baixar o dorso desse nariz, desse paciente, trazendo uma transição lá do radix, lá do comecinho da testa, né? Pro nariz, e aí ele já fica mais retinho. Só que eu preciso mexer nesse nariz também, que ele deixe de ficar longo. Então eu preciso fazer com que a pontinha suba e melhor se adeque ao formato do narizinho dela. Então a gente chegou num ponto em que o nariz ficou mais empinadinho, não a ponto de ficar com o narizinho de porquinho, que é uma das grandes preocupações dos meus pacientes, né? Doutor, não quero tão rodado, não quero tão em pé, não quero nariz de porquinho, né? E que ele ficasse encaixado para a face dela. Se a gente olhar aqui do lado da foto, do lado esquerdo, nós vamos observar que eu vou tocar aqui na tela, ele vai mostrar a modificação que a gente tem. É uma modificação em que o nariz sobe, melhora o ângulo aqui, na verdade, nasolabial do nariz pro lábio, ele é mantido, é um nariz bom, porém, essa parte aqui, ela sobe um pouquinho, vai ficar 1 milímetrozinho a 2 milímetros acima do nosso dorso, né? E ele vai encaixar, vai ficar um nariz mais curtinho, vai ficar melhor posicionado. O vestíbulo, que é o buraquinho do nariz, ele vai reduzir e ficar mais retificado, né? As cartilagens vão ser reposicionadas nessa estrutura na parte da ponta nasal, ela vai ficar mais harmônica com a face. Se a gente prestar atenção numa foto de um lado e do outro, a gente já vê que essa paciente da direita me parece mais jovem que a paciente da esquerda. Só pelo fato do nariz ser mais longo e pitótico, né, com a pontinha caída, esse paciente da esquerda, que era a foto original, né, parece mais, ser um pouquinho mais velha do que a da direita. Né? Então vamos lá olhar de novo, ó, antes e depois. Nesse momento, né, a gente vai rever, ó, parece que a pontinha soltou um pouquinho mais, subiu um pouquinho mais, dá pra gente diminuir um pouquinho, a gente consegue ver que a projeção pode ser um pouco menor, né? E o detalhe, ó, é de subir bem, ficar mais retificado nessa parte. Então, vamos rever o nariz. Basicamente foi esse o nosso planejamento dessa paciente. Era uma paciente que tinha expectativa de respirar bem, né? E se sentir mais bonita, né? É engraçado que quando eu vi a filha dela no pós-operatório, né, que ela entrou no centro cirúrgico e tal, eu não tinha visto a filha. Quando eu vi a filha no pós-operatório no quarto, eu falei, nossa, vocês ficaram parecidos. E a mãe já falava, ela já o pessoal acha que é a minha irmã. Agora mesmo vão achar que é minha irmã. Realmente, parece irmãs. Ótimo. Então ficou bem legal, assim, a questão com esse nariz ficando mais delicado no centro da face, né? Mais harmônico. Isso é o que eu prego. Harmonia da transição, um ângulo discreto. E aí vem uma palavra que eu falo que às vezes eu falo, o pessoal não entende, mas eu digo atemporal. Não tem tempo, porque essa paciente ela vai se olhar hoje no espelho e ela gostou do nariz. Daqui 10 anos, esse nariz vai estar bonito do mesmo jeito, daqui 20. Então, a longevidade do nariz, porque ele foi feito para face e ele não foi feito para uma modinha atual, em que tem um formato, que os narizes agora tem que ser desse jeito. Não, a gente respeita a face, a gente respeita a necessidade e o desejo do paciente, mas a gente também tem que saber que tem que dar o nosso toque e que aquele nariz daqui 10, 20 anos ele vai continuar bonito, atemporal e que vai fazer continuar sucesso a pessoa vai olhar para a paciente e vai dizer, o que você fez? Porque eu não tô entendendo o que você fez no seu rosto, você tá diferente, você tá mais jovem, mas e aí, o que você fez? Você não fez uma rinoplastia com estigma de rinoplastia, então você entregou o resultado, você deixou a pessoa respirando, deixou mais bonita, e ela chegou no ponto onde nós gostaríamos o equilíbrio harmônico, funcional e de forma discreta. Gustavo, isso realmente eu acho que explica na nossa conversa o exemplo clássico do que é
fazer algo funcional com fator estético associado a isso, né? Tu deu funcionalidade a algo que ela tinha e ainda deu o fator estético. Mas mediante a isso, Gustavo, eu acho que tu deve ouvir muito nos teus consultórios, né? E principalmente pessoas que te procuram, né? Para tirar principalmente as dúvidas, né? Que existem alguns mitos que devem ser quebrados, principalmente no teu processo cirúrgico. Existe algum mito e algum equívoco que as pessoas têm sobre a rinoplastia, que tu ouve muito, que as pessoas te questionam muito? Tu poderia citar aqui uma delas? Tiago, o paciente, quando vai no consultório, a primeira coisa que ele tem, que a gente tem que desmistificar, né, é o medo da cirurgia. Doutor, essa cirurgia vai doer? Tá? É uma coisa importantíssima que eu falo pro meu paciente. Rinoplastia não dói. Tá? Por quê, doutor? Pô, você faz uma fratura óssea. Sim, a gente faz uma fratura óssea controlada. Ah, você faz uma redução de dor, você faz a incisão. Sim, a gente faz de forma minimalista, em que você só faz uma incisão, que você faz uma dissecção dentro de um plano avascular, que você está passando por debaixo de estruturas como vasos, plexos nervosos, musculares, e que você vai mexer nessa região com todo o cuidado, com a necessidade de entregar aquele resultado que foi planejado, que como a gente mostrou numa simulação. Porém, a expectativa é que você faz uma cirurgia e dói. Ah, doutor, a rino não dói. O paciente diz, eu tenho um paciente que faz rino e às vezes faz amidalectomia também, associado, doutor, o incômodo foi a amígdala, o resto nem senti, né? Por quê? Vai ocorrer, certo? Um certo edema, um desconforto, mas é tudo tranquilo, dá para conseguir passar aqueles 7 dias com siliconezinho dentro do nariz, com esparadrapo no dorso, estabilizador de fratura, sem problema nenhum, né? E aí, outros pontinhos que ficam, outros pontos que o paciente se preocupa. Vai ficar roxo? Normalmente a minha rinoplastia não fica roxo. Aí é de técnica cirúrgica de cirurgião para cirurgião. Eu abordo no topo do nariz, no dorso. Eu consigo fazer uma transição depois de abordado a giba, né, essa parte óssea, cartilaginosa. Eu consigo fazer uma transição suave, sem preocupação. E existem cirurgiões que abordam na base, da parte de pirâmide óssea, tiram um filetezinho ósseo para que aquela mesma giba reduza. A tendência é que nessa parte em que eu mexo com a parte óssea, que eu faço um pouquinho mais de fratura, tem um pouquinho mais de sangramento. Então, se eu tenho um pouquinho mais de sangramento, tende a ficar um pouquinho mais roxinho, né? Então aí o paciente fica um pouquinho mais roxo nessa região, porque tem ligamentos de retenção que ficam aqui. Então, por gravidade, o sangue vem, fica por aqui, o olhinho fica mais roxo. Na minha cirurgia, normalmente eu não vejo isso. A retirada do splint com 7 dias, que tem um pontinho ancorado, super tranquilo, o paciente vem com aquela ansiedade, preocupação, você tira, já foi, acabou, né? O cuidado na remoção dos pontinhos, eu uso os pontinhos de Prolene 6, 6.0, 7.0, bem na parte da incisão, para quê? Para não marcar no meu pós-operatório, e na hora que eu tiro com todo cuidado para justamente não ficar incomodando, não machucar, não sangrar, né? São coisas muito pontuais, eu acho que isso é de cirurgião para cirurgião. Tô te dando a minha experiência, né? Com quanto tempo eu consigo trabalhar? Eu vou ficar muito tempo parado, vou ter que ficar jogado na cama, que eu não consigo fazer nada? Não, cara. Em 3, 4 dias você já tá fazendo a tua função. Eu trabalho administrativamente, eu consigo trabalhar de casa. Você já tá trabalhando, você já tá tranquilo. 7 dias, tirou tudo, dá para voltar, né? Eu vou ficar muito tempo sem ter atividade física. Atividade física eu libero a partir de 14 a 21 dias. Depende da evolução de cada paciente. Claro, tomando todo cuidado, né? Não baixar, não bater, não pegar aquele peso todo, né? Começar de leve, uma caminhada, tal. A gente vai fazendo aquela orientação, né? E as preocupações grandes da cirurgia, que aí vem da parte que eu faço orientação, não faça força, não se alimentos, dê preferência para alimentos mais frios no começo, para fazer vasoconstrição, para não ter desconforto e não ter sangramento. Então, tem toda uma orientação no pós-operatório imediato. Normalmente eu opero o paciente, mas eu oriento o acompanhante, que normalmente quem está no acompanhante no pós-imediato é quem acompanha o paciente dali para frente. Junto com isso, o paciente recebe também tudo aquilo que eu falei, tudo descrito, porque qualquer dúvida vai ali, né? Tô achando que eu tô preocupado, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Pode, tá lá, no papel.
Tá no papel? Não faça. Não tá no papel, tá liberado. Outra coisa que eu deixo bem claro pro meu paciente, assistência 24 horas, cara. O paciente teve qualquer dúvida, por mais que seja, tem uma besteira. Eu acho que é isso, mas deve ser besteira, não vou perguntar, doutor. Me pergunte. É melhor perguntar do que não perguntar. Às vezes o paciente, fiz a cirurgia, mas e aí, como é que vai ser o pós? Eu sou o médico que tá cobrando o paciente. E aí, como é que você tá? Sangrou? Não sangrou? Usou tua medicação? Fez tudo isso? Tá fazendo teu repouso certo? Né? Pra gente ter uma evolução positiva? É basicamente isso. Uma das preocupações que o paciente tem quando eu vou fazer uma rinoplastia secundária, terciária, que é aquelas rínoplastias que já são abordadas previamente, que a gente não sabe o que o colega abordou ou como é que foi a técnica utilizada, aí o paciente fica preocupado quando eu digo, nós vamos precisar de cartilagem de costela. Cartilagem de costela, normalmente a gente utiliza dessa região aqui, a sexta, sétima costela a gente utiliza para fazer a remoção dela, e a partir dela nós temos enxertos, como é que eu vou explicar, mais robustos, né? E aí para estruturar melhor, para poder fazer contornos melhores, dar formação e função no nariz, né? Se você usa cartilagens não tão robustas assim, você pode perder sustentação com o passar do tempo. Então, nesse paciente, né, a gente precisa de cartilagem de costela. E a cartilagem de costela, às vezes, gera uma preocupação. Mas, doutor, vai mexer na costela? E o meu pulmão? E aí, o que vai acontecer? Como é que é o pós-operatório? É tranquilo quando a gente aborda de uma forma correta e ideal. Como é que eu faço? Normalmente eu opero com um cirurgião torácico. O cirurgião torácico, que é um profissional que só mexe com aquilo, vai mexer na cartilagem de costela, vai fazer uma incisãozinha de 1 a 2 centímetros nessa região, vai descolar a quantidade de cartilagem que vem da parte da costela, e aí, a partir dali, nós vamos gerar o enxerto. Preocupação e as complicações? A gente está reduzindo complicação com profissionais qualificados. E se caso tiver alguma complicação, nós temos como reverter e resolver, né? E a partir disso, e como é que é esse pós? Porque dói, incomoda. É um pouquinho mais chatinho para quem precisa de cartilagem de costela. Mas eu explico, a gente utiliza a medicação para dor no padrão um pouquinho não tão usual, você usa lá codeínas, né, medicações um pouquinho mais fortes para dar aquele conforto e o paciente não ficar tão sintomático. Gustavo, acho que foi extremamente esclarecedor o nosso bate-papo. Acho que as pessoas que nos acompanham e acompanham o nosso canal, o CorpChat, vai ficar muito feliz em poder fazer uma consulta com você, porque eu acho que as dúvidas foram tiradas e para a gente, de fato, encerrar o nosso bate-papo, queria deixar um abraço bem grande a todos que nos acompanham, deixa o like, faz os comentários aí embaixo. Quando possível, o Dr. Gustavo vai nos ajudar a responder todos vocês e fica aí o contato dele, né, para poder vocês também entrarem em contato e fazer uma conversa mais técnica e objetiva para tudo isso que a gente demonstrou até agora. Quais os conselhos que tu daria nessa fala final, Gustavo, para os futuros pacientes, para alguém que quer de fato fazer uma rinoplastia, qual o conselho que tu dá e quais as principais considerações futuras para um paciente que realmente pode fazer uma cirurgia com o Dr. Gustavo? Eu tenho partido do princípio que eu tenho que saber o que eu quero. Eu quero fazer uma rino, eu quero fazer outra. Você quer fazer rino? Você realmente precisa? Você quer abordar? Pronto, decidi, eu quero fazer a rino. Procure profissionais capacitados, né? Quem mexe com o nariz atualmente são cirurgiões plásticos, otorrinos, né? Que normalmente abordam esse tipo de cirurgia com liberações pelo CFM, né? E a partir disso, você vai buscar aquele médico, aquele profissional que vá na sua linha de pensamento, né? Não adianta eu achar que eu gostaria do nariz assim e o profissional mostra um tipo de resultado totalmente diferente, né? Então, o que a gente tem que fazer? É acompanhar aquele profissional, né? A rede social hoje facilita muito isso e com a última resolução do CFM agora, do antes e depois, vai facilitar ainda mais os pacientes entenderem como é que como o nariz parte daqui, como é que ele pode ficar, né? Com a frequência de resultados que o profissional entrega, né? Buscar pessoas que fizeram ou tiveram a experiência com o profissional para tirar suas dúvidas, né? Como é que foi? Realmente é tudo isso? Como é que é? O pós-operatório é tranquilo, como é pregado aqui, como é dito no Instagram, ou como é dito em outros meios de informação, né? E a partir dali, que entendeu, que buscou,
buscar uma opinião, aí uma opinião profissional já direcionada, né? Não quer dizer que você vai no profissional que você vai operar com ele. Eu deixo bem claro isso para meus pacientes. Passou comigo, doutor, estou satisfeito. Pergunto, se você ficou satisfeito? A nossa simulação chegou a algo naquilo que você gostaria? Sim. Então, a partir de agora, você fica à vontade para buscar uma segunda opinião, caso você deseje. Por quê? Nem todo mundo... eu não sou o melhor do mundo, não é só eu que entrego. Temos vários profissionais tão bons quanto eu, ou melhores ou piores, depende do mercado, depende da procura. Tem um paciente que procura lá pela questão de preço, tem um paciente que procura pela questão de status. Isso o paciente ele tem que entender o que ele quer para buscar o profissional e entregar, né? Mas saiba sempre disso, a formação do profissional e a entrega dele é uma coisa que é importante, e eu sempre digo, a entrega do resultado é quase como uma obrigação quando a gente conversa com o paciente e discute, entende o que é. Claro que nesse meio tempo existem, entre a abordagem cirúrgica e o resultado final, existem vários fatores, processos inflamatórios, cicatriciais, traumas, etc, né? Até aquele nariz chegar lá no final mesmo de 9 meses. Então tem que tomar todo esse cuidado. Acho que o paciente que teve um consultório, como eu falei, normalmente essa jornada do meu paciente em que ele decidiu estar no meu consultório ou fazer uma consulta online e fazer a cirurgia, normalmente ele vai levar uns 60 dias. Dentro de 60 dias, tem que se preparar do tipo, saber que vai tirar um tempo para fazer o pós-operatório. A rinoplastia é uma cirurgia eletiva. Então, assim, não adianta eu fazer uma cirurgia e depois vai casar 2 semanas depois. Não adianta. Por que não adianta? Daqui 2 semanas o nariz está aí demasiado, as fotos do casamento não são legais. Eu tenho a rino para daqui na semana que vem, segunda-feira. O paciente vai ser madrinha. Ela passou comigo há 3 meses. Vai ser madrinha do casamento. É uma paciente que é fitness, come bem, atividade física, tal, sabe o que quer. Só que aí foi a questão da data. Doutor, o meu único compromisso que eu tenho, que é importante, é ser madrinha de casamento, tal data. Ótimo, então vamos operar depois. Ou se for operar lá, agora operar de hoje para amanhã. De hoje para amanhã eu não te opero. Não tenho agenda. E eu acho que não é legal. A gente tem que entender, tem que ter o período de exames pré-operatórios, tem que se cercar de certeza e tal. Então o paciente, então a gente decidiu fazer depois do casamento, para ela passar as fotos de madrinha, tudo arrumadinho, para ela caber no vestido, porque você é uma paciente que faz exercício físico todo dia, tu sabe disso, todo dia. Aí fica 15 dias sem fazer atividade. Toma medicações à base de corticoide. Vai dar uma inchadinha, aí não cabe aí vai gerar satisfações logo no começo. Não coube na roupa, que era tão esperada, que já tinha feito sob medida. O nariz não tá sequinho, tá inchadinho, porque tá no pós-operatório de curto prazo. E aí as fotos não vão ficar legais. Aí o que você faz? Não, vamos fazer o seguinte, joga lá pra frente. Aí pronto, agora tá satisfeita, já sabe que a data tá ali, vai fazer a segunda, o casamento já foi. Tá ótimo. Então, você tem que entender também, tem que ter o feeling e saber, né, também se pôr no lugar do paciente e falar, não, vamos fazer isso porque vai ter o tempo para se arrumar, se organizar, né? Sabendo, aí volta a dizer, sabendo que é uma cirurgia eletiva, então você elege uma data para fazer, vai lá, faça, quando for fazer, se organize. Tem alguns pontos que a gente precisa saber que os exames estão tudo ok, porque a gente tem que estar saudável para ter um pós-operatório saudável. Tem que saber que o trabalho, a gente vai dar um tempinho no trabalho, então vai ter que avisar lá o pessoal do trabalho, do chefe, etc. E se poupar no repouso para que a nossa evolução no nariz seja 100%. E uma coisa que eu converso com o meu paciente, que às vezes a gente não dá muita bola na questão do pós-operatório, são 2 coisas. A questão alimentar, tem que caprichar, aquelas alimentações pró-inflamatórias, indiretamente eles atrapalham o nosso processo cicatricial, tá? Então tem que ter todo um cuidado. E as drenagens linfáticas. 2 pontos que a drenagem linfática há um bom tempo eu já venho associando e eu venho vendo esse resultado e tem sido
ótimo para as minhas rinoplastias, principalmente para aquele nariz que edemacia mais, que é um nariz com uma pele um pouco mais grossa e tal, né? E a questão alimentar, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu venho observando que existe essa relação, ela é muito direta e ela precisa sim ser respeitada com alguns tipos de alimento, com alguns cuidados, para a gente ter aquele pós que a gente quer 100%. Gustavo, pra gente é um prazer te receber aqui no nosso canal, né? Foi um bate-papo muito esclarecedor, né? A gente vê realmente que todo o teu trabalho é baseado nos princípios iniciais de qualquer negócio, segurança e comprometimento, né? Então tu quer passar segurança, tu quer passar comprometimento pro teu paciente. Eu acho que isso é o ponto-chave, né? A gente vai deixar aqui uma palavra final, agradecer a todos que nos acompanham. Se inscrevam no canal, divulguem isso para outras pessoas, levem essas informações. Às vezes você tem um amigo aí que quer ficar com o nariz tão bonito quanto aquele que nós vamos apresentar aqui, que foi tão muito bem feito pelo Dr. Gustavo e que apresentou dentro do software e da forma tão brilhante que ele faz hoje com seus pacientes. Muito obrigado, Gustavo. Fica à vontade para deixar uma palavra final e um abraço a todos que nos acompanham aí. Eu agradeço, né? É uma experiência incrível a gente estar aqui batendo papo, né? Nós somos amigos de longa data. É verdade, Gustavo. Então, a experiência é muito legal falar hoje sobre a minha questão profissional e pontual, né? Que é o que hoje a gente pega lá médico, otorrino, cirurgião de plástico e face, só faço rinoplastia dentro disso. Então, quer dizer, nós temos um funil, eu tô falando somente sobre isso, é o que eu gosto, né? Então, assim, o paciente que tem interesse, ele vê, eu sou muito acessível, meu Instagram, a gente vai deixar o Instagram aqui, né? Que é o @drdelprato. Então, eu sou muito acessível, ali eu mesmo respondo, ali eu mesmo converso com o paciente, eu direciono, caso tenha alguma dúvida. Lá a gente a gente já tem conteúdo de qualidade, né? A gente tem prezado por isso, conteúdo de qualidade, audiovisual legal, né? E então, o paciente que quiser seguir, acompanhar e ver um pouquinho mais do meu trabalho, ele não vai se arrepender, não. Não tenha dúvida. Um forte abraço a todos, fiquem com a gente, Corp Chat, a corporação, esperamos